Você é atraente para qualquer pessoa, até o momento que você se torna carente. E isso vale principalmente para os homens. E não, isso não é uma frase de efeito. Isso é o resumo da realidade que a maioria dos homens não tem coragem de encarar. E a maioria dos homens estão passando por isso. A maior parte dos homens não perde a conexão com alguém porque ele parou de ser interessante, porque ele não é rico, porque ele não é bonito ou desejável. É porque no meio do caminho eles se perderam. Eles deixaram de ser pessoas inteiras e começaram a viver em função da presença da mulher. E a partir do momento em que você precisa mais da mulher do que de si mesmo, você já perdeu. Você perdeu no jogo do amor. Você deixou de ser completo. O começo é sempre igual. Enquanto você está tranquilo, sem expectativa, sem desespero, sua energia ela é totalmente magnética. Você é aquela pessoa leve. Sabe? Só de estar perto, os outros já ficam leves. Aquela pessoa interessante sem forçar. Aquela pessoa que parece completa antes mesmo de alguém se aproximar. Todo mundo já teve esses momentos na vida. Mas aí o laço começa a apertar. Seu coração começa a acelerar e se você não souber o que está fazendo, você começa a querer demais. Querer demais outra pessoa. A se importar demais, a projetar demais, a colocar outra pessoa no pedestal. E no segundo em que isso acontece, no segundo em que você deposita sua felicidade no colo de uma outra pessoa, a sua energia começa a mudar. Você pode até tentar disfarçar. Pode fingir que é desapegado, pode fingir que é escasso, demorar um pouquinho para responder, mas não adianta. O corpo ele entrega, o olhar entrega, a ansiedade no toque entrega, a necessidade no jeito de responder entrega. Você já não é mais aquela pessoa segura que conquistou atenção. Você virou o carente que está torcendo para ser escolhido. Porque na sua cabeça aquela mulher é perfeita para você e você precisa dela. E aqui vai a parte que vai machucar de verdade, talvez você não goste desse vídeo. Ninguém quer se sentir responsável pela felicidade do outro, principalmente a mulher. A mulher pode até gostar de você, se importar com você e ter afeto por você. Mas se você se torna emocionalmente pesado, você se torna emocionalmente descartável. Não porque as mulheres são ruins, mas porque carregar o peso da insegurança alheia não é atraente, é sufocante. O que a maioria não entende é que a carência tem cheiro, e é um cheiro que repele, é fedido. É aquele cheiro invisível que diz, eu preciso de você para me sentir bem e completo. E na natureza humana, tudo que parece necessitado é visto como algo que consome mais do que entrega. É visto como um fardo, não como um prêmio. É pesado e ninguém quer carregar. A psicologia explica que quem sofre com carência excessiva geralmente teve uma infância marcada por ausência. Amor condicionado, aprovação que vinha só depois de muita luta. Lá atrás o seu sistema emocional aprendeu que amor é algo que você tem que conquistar. E não é algo que você é digno por existir. Por isso que você sofre na vida adulta. E quando a vida adulta chega, se você não cura isso, você repete o mesmo padrão. Tentando conquistar, agradar, se moldar para ser aceito, para talvez receber amor. Só que adulto não respeita quem implora. Adulto respeita quem tem valor sem pedir permissão. Quando você se torna carente, você começa a exagerar absolutamente tudo. Você começa a mandar mensagem demais, a querer resolver tudo na hora, a querer provas o tempo todo. Você vira aquela pessoa que pergunta, tá tudo bem? 20 vezes. Tá tudo bem entre a gente? Você vira o espelho da própria insegurança. E o que antes era um relacionamento promissor, vira uma relação de cobrança, ansiedade, sufoco. E você nem tem nada sério com a pessoa. Porque ninguém aguenta ser monitorado emocionalmente o tempo todo. E o pior, ninguém ama quem faz a gente se sentir sufocado. É difícil amar assim. Não é um amor leve, o amor precisa ser leve. Relacionamento saudável é escolha, não necessidade. Você precisa parar de querer tanto. Porque quando você quer demais, você não se conecta. Você se agarra. E quem se agarra transmite desespero. E o desespero afasta. Você pode ser bonito, inteligente, bom de papo, tudo. Mas se dentro de você tiver uma criança desesperada para não ser abandonada, a outra pessoa vai sentir e vai se afastar. Instintivamente. Mesmo que gostasse de você, mesmo
que ela tivesse planos com você. E a culpa não é dela. Não culpe a outra pessoa. É você que é pesado demais. É o seu sistema emocional que você não domina. É o medo inconsciente de ser deixado. E esse medo está sabotando tudo. Você precisa entender que amor não é um contrato de posse. Amor é um contrato de liberdade. As pessoas ficam porque elas querem, não porque elas precisam. E quem precisa de você o tempo todo para ser feliz vai embora no primeiro momento. Agora, quem é feliz e mesmo assim escolhe estar do seu lado, aí sim você consegue construir uma história de verdade. Porque isso é muito simples. Você é atraente até o momento em que você se torna carente. Você é magnético até o momento em que você precisa desesperadamente do outro para se sentir bem. E enquanto você não mudar isso dentro de você, você vai viver repetindo o mesmo ciclo. Ciclo de começar bem, de se empolgar e se perder e terminar chorando por mais um abandono. Já não basta o abandono da infância. Você quer mudar essa realidade? Então para de achar que o outro é o problema. Para de achar que se a pessoa fosse diferente, o relacionamento teria dado certo. Muitas vezes não é sobre o outro, é sobre o vazio que você ainda tenta preencher com a atenção de outras pessoas. É sobre a falta de vida própria que você tenta compensar com a presença de alguém. É sobre o fato de que você ainda acredita que ser amado é uma questão de sorte ou de conquista árdua. E não é. É uma questão de ser inteiro, de ser completo. E é assim que você atrai um relacionamento da hora com uma mulher da hora. Construir uma vida que você ame. Esse é o foco. Tenha hobbies, tenha propósito, tenha ambição. Estude a ordem todo santo dia. Tenha metas que te façam vibrar, mesmo que ninguém esteja olhando. Torne-se uma pessoa que se admira. Porque quem se admira não se desespera por amor. Quem se admira entende que o amor é um bônus, nunca fonte, consequência, nunca objetivo. A verdade é que a liberdade interior é o maior afrodisíaco do mundo. A pessoa que sabe que pode viver sem você, mas ainda assim te escolhe, é a pessoa que mais te atrai. Porque ela não precisa, ela quer. E querer é muito mais poderoso do que precisar. Se você quiser ser irresistível, aprenda a ser inteiro. Aprenda a dizer, eu quero você, mas eu não preciso de você. Aprenda a amar sem se desmanchar, a cuidar sem se perder, a sentir sem se escravizar. Amor de verdade não é sobre você precisar, é sobre transbordar. E você só transborda quando é cheio primeiro, quando aprende a se bastar, quando entende que você é o próprio lar e que tudo que vem de fora é para somar, não para preencher o buraco, cara. Você é atraente até o momento que se torna carente. Grava isso na sua cabeça, porque cada vez que você esquecer disso, você vai se colocar de novo na posição de mendigar o que deveria receber naturalmente. E lembra, quem mendiga amor nunca é amado como merece. Por isso, seja inteiro, seja livre, seja raro. E começa sendo raro, aprendendo o conhecimento que você precisa aprender para se tornar um. O conhecimento que você precisa para se tornar emocionalmente valioso, desejado, respeitado, admirado, está dentro da ordem. Clicando no primeiro link da descrição, eu vou te ensinar todas as habilidades que você precisa para ser um homem completo, para ser uma pessoa emocionalmente consistente, estável e completa, para que você nunca dependa de ninguém para ser feliz e você atrai as mulheres mais legais para você e para a tua vida sem precisar fazer esforço. Eu tenho um método de conquista. Sim, eu vou ensinar você as frases perfeitas, o jeito de olhar, a postura, a comunicação. O que mais tem na ordem é isso. Comunicação. Você vai aprender sobre isso. Porém, o meu método de conquista ele vai muito além do ato de conquistar ativamente. Ele vai no ato de você se tornar uma pessoa tão completa, que ninguém vai querer te perder. E a partir do momento que você pisa num ambiente ou fala com uma mulher,
ela automaticamente vai ver que você é um cara muito raro e difícil de encontrar. Hoje está muito mais difícil encontrar, para a mulher encontrar um homem, do que o homem encontrar uma mulher, tá? Isso é um fato. E a mulher sabe disso. O mercado tá bem complicado lá fora. Homens fracos, homens frouxos, homens que não querem nada da vida, homens que estão enrolando para mudar de vida, enrolando para se tornar homens, né? Para ter a própria vida, ter o próprio propósito, ter o próprio objetivo, homens apáticos. Isso é o que mais tem hoje, cara. Então, tá difícil. Tá difícil encontrar um homem ambicioso, um homem que queira mais da vida, um homem que busque. Um guerreiro, sabe? Aquele cara que ele quer, cara. Ele quer mais, ele não tá satisfeito, ele vai buscar. É difícil, cara. Muito complicado. E eu não culpo elas. Mas se você tá vendo esse vídeo, você tem a oportunidade de se tornar um. Mas para se tornar esse homem, você precisa ser completo de habilidades e conhecimentos. E é isso que a gente ensina na ordem. Habilidade de comunicação, para você entender sobre psicologia da atração, para você entender sobre comportamento humano e entender sobre a tua própria mente. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.